Pessoal, tudo bem? Então aqui quem fala aqui é o Pericles, né? Professor aqui da EBD, e nós vamos estar falando aqui, dando continuidade ao tema da EBD manhã, né? Que é o tema do avivamento espiritual, né? Estamos tratando aqui desse tema do avivamento espiritual, as orações de Paulo no Novo Testamento. O texto base para essa lição de hoje está lá em Colossenses, no capítulo 1, dos versículos 9 a 14. Colossenses, capítulo 1, versículos 9 a 14. Então, eu vou ler aqui a passagem e a gente vai dar início à nossa aula, tá bom? Antes da gente ler, vou fazer aqui uma rápida oração para esse nosso encontro virtual, né? Através do áudio. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós nos colocamos nesse momento diante da Tua presença e te pedimos, meu Pai, que o Senhor venha abençoar esses minutos que passaremos juntos virtualmente, que Teu Espírito Santo possa fluir, meu Pai, através dessas ondas sonoras e que possa atingir vidas, meu Pai, que nós possamos crescer cada vez mais no pleno conhecimento da Tua vontade. Isso é que nós te pedimos e desde já te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, gente, o texto base lá de Colossenses diz o seguinte, tá? Paulo, né, falando para a igreja em Colossos: por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda sabedoria e entendimento espiritual. E para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Então, gente, aqui Paulo ele está falando, né, com a igreja em Colossos. A gente vai ver aqui algumas características dessa igreja, né, ao longo aqui da nossa aula. E é importante a gente entender aqui que o objetivo desse curso, né, dessas aulas aqui da Escola Dominical da manhã, é que a gente possa entender que qualquer avivamento que venha ocorrer no seio da igreja, ele passa necessariamente por um avivamento da vida de oração. Então nós vamos examinar aqui os aspectos que estão contidos nessa oração de Paulo e como é que a gente pode extrair lições para a nossa vida hoje, tá? Então, primeiramente, vamos começar a pensar aqui um pouquinho o seguinte: o que molda o conteúdo das nossas orações, né? O que tem sido ali aquela ideia central, aquela base em que a gente tem se basear, aquela base que a gente tem estruturado os nossos pedidos ao Senhor, né? Então, quanto mais a gente desenvolve, a gente estuda a Bíblia e a gente se debruça sobre o tema, né, sobre a palavra de Deus, a gente precisa ter em mente que uma vida de oração, né, ela deve, dentre vários tópicos que a gente pode destacar, mas a gente optou por destacar dois aqui que a gente acha fundamental para uma vida de oração, que possa inclusive seja uma oração desafiadora, né? Depois eu vou até falar um pouquinho mais sobre isso, o que seria uma oração desafiadora. Então, primeiramente, ela passa por uma leitura e um conhecimento da palavra de Deus, né? Sem a gente conhecer a Bíblia, né, e profundamente, a gente dedicar um tempo diário para ler a palavra de Deus, buscarmos sabedoria do Espírito Santo para entender aquilo que está sendo falado, né, a gente não vai ter uma boa teologia bíblica, né? Nós não vamos ter um conhecimento da palavra de Deus profundo e, consequentemente, nós podemos desenvolver conceitos e noções erradas, percepções erradas, influenciadas ali pelo nosso humanismo, pela nossa carnalidade, e, consequentemente, isso vai afetar a forma como oramos, né? Então, a forma como a gente ora expressa a nossa teologia. Então, é muito importante que nós tenhamos uma teologia bíblica fundamentada numa leitura constante da palavra de Deus, pedindo sempre ao Espírito Santo o direcionamento, tá? Além disso, é muito importante também que a gente examine os modelos bíblicos de oração, que é exatamente o que estamos fazendo nesse momento, né, quando analisamos as orações de Paulo, e para que a gente possa balizar as nossas orações. O que a gente vê muito hoje em dia são as pessoas utilizando métodos, palavras, técnicas mundanas, carnais,
como se fosse possível negociar com Deus, ou como se fosse possível impor a Deus as suas vontades. Na verdade, a Bíblia nos mostra modelos de oração muito diferentes disso, né? Onde, na verdade, nós nos sujeitamos à vontade de Deus. Então, é importante que a gente tenha isso em mente também, tá? Quando a gente fala de uma oração desafiadora, que é o título da aula, a questão não é você desafiar a Deus, como se fosse possível, né? O ser criado, desafiar o Criador, mas é no sentido de nós nos desafiarmos a nos sujeitarmos cada vez mais à vontade de Deus e nos sujeitarmos cada vez mais a estarmos em conformidade com a sua palavra, né? Então, é uma oração que desafia, né? Nesse sentido. É uma oração desafiadora, porque, na verdade, ele vai desafiar nós a nos conformarmos cada vez mais à vontade de Deus, tá? Nessa oração específica pela igreja de Colossos, o primeiro ponto que a gente destacou aqui na lição, lembrando que a gente, além desse áudio, a gente tem o texto lá, o PDF da lição vai estar disponibilizado para vocês, é que Paulo nunca esteve pessoalmente em Colossos, né? Acredita-se que essa igreja foi fundada por Epáfras, né, que era um companheiro ali da evangelização de Paulo, e Paulo nunca esteve pessoalmente lá. Ele não fundou essa comunidade, não os visitou. E a gente percebe no texto um amor muito grande de Paulo por essa comunidade. Ou seja, mesmo a ausência física dele daquele grupo, né, não o impedia de ter um amor profundo por eles, né? E um ponto importante é que Paulo disse, né, que ele não cessava de orar por eles e que acompanhava, né, o desenvolvimento espiritual deles, mesmo não estando presente lá. Que é um exemplo para nós hoje, né? A gente precisa ter essa preocupação também, não só com a nossa comunidade de fé, com a qual estamos envolvidos diariamente, talvez não todos, mas frequentemente, mas que nós possamos estar envolvidos com as missões, com aquelas igrejas que são perseguidas ao longo do mundo, que possamos estar envolvidos também com comunidades de fé que nós, de repente, não pertencemos, mas que sabemos que são comunidades sérias e que carecem das nossas orações. Então, o Paulo demonstra isso nesse texto, né? E quando a gente analisa a passagem aqui que a gente leu, o texto base, né, Paulo ele diz que ora para que eles sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Então, Paulo ele não focou a oração dele aqui, como a gente já tratou em outras lições, no sentido material. Olha, oro para que vocês tenham sustento, eu oro para que vocês tenham emprego, eu oro para que a vida sentimental seja abençoada, eu oro. É óbvio que esses aspectos são importantes e eles compõem a vida nossa aqui nessa terra. E Deus sabe disso, né? O próprio Senhor nos diz que nós devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas nos serão acrescentadas, que são essas, as coisas materiais. Mas o foco da oração de Paulo é por aquilo que é eterno. Então, isso nos mostra que a gente precisa ter prioridades corretas na nossa vida de oração, né? Nós podemos orar pelas nossas necessidades, não apenas podemos, nós devemos. Mas, de qualquer forma, nós precisamos ter a prioridade, tem que ser as coisas eternas, a salvação, o fortalecimento espiritual, o crescimento nosso na fé, o crescimento da igreja, né? Orar pelas nossas lideranças, pelos pastores, pelos diáconos, pelos ministros, por aqueles que estão envolvidos nos ministérios da igreja, por aqueles que estão em missão no campo missionário. Isso tem que estar na nossa oração, isso tem que ser a prioridade, né? Então, a gente precisa usar isso para nos confrontar. E essa atitude agrada a Deus, né? Então, é bom a gente refletir sobre isso, e Paulo mostra isso no início dessa oração. E no início ainda da passagem, ele diz que ora sem cessar, né? Ele, aqui no caso da NVI, né, ele fala, não deixamos de orar por vocês, né? Então, o que Paulo quer dizer com isso? Que ele ora incessantemente. Incessantemente. Mas o que significa orar incessantemente? A gente até tratou esse tema em outras aulas, mas nunca é demais voltar. Uma oração incessante não quer dizer que Paulo ficava 24 horas por dia, ou no tempo que ele estava acordado, sem parar de orar em nenhum momento. Mas indica, sim, que ele tinha uma rotina de oração diária e que ele constantemente lembrava da igreja de Colossos nas suas intercessões. Então, nós precisamos imitar isso em Paulo, né? Então, nós precisamos ter rotina de oração diária. Nós precisamos orar constantemente, precisamos ter motivos de oração. Lembra lá da aula 1, que a gente falou sobre os motivos de oração?
né? Assim, não lembro, não sei se todos que vão ouvir o áudio estavam presentes, mas nós chegamos a tratar isso em sala de aula ainda, né? Antes do problema aí do coronavírus. Então, nós temos que ter nossos motivos de oração organizados, orarmos diariamente, intercedemos pela igreja, intercedemos pelas pessoas que estão próximas e orarmos também, é claro, pelos nossos motivos, né? Então, Paulo orava com a perspectiva da eternidade, tinha os motivos corretos de oração priorizados e também fazia isso de forma constante, né? Então, o Jay Carson, até no livro que serve de base aqui para essas lições, né, que a gente está ministrando para vocês, ele chega a citar que a oração é o meio apontado por Deus para nos apropriarmos das bênçãos que são nossas em Cristo Jesus. Então, Deus estabeleceu a oração para que nós possamos ter contato com Ele, ter comunhão com Ele. Então, nós não podemos desperdiçar isso, sabe? Nós não podemos deixar que um entretenimento ou que outras prioridades estraguem a nossa vida de oração. E veja bem, eu já falei aqui nessa mesma aula aqui que nós precisamos ter tempo de ler a Bíblia, né? Que uma boa oração, uma boa teologia, ela vem de uma vida diária, você lê diariamente a Bíblia, então a gente tem que ler diariamente a Bíblia, tem que orar diariamente, então a gente tem que ter o cristianismo, na verdade, a gente pode dizer assim, ele tem que estar inserido de forma verdadeira na nossa vida diária. Ele não pode ser algo que eu pratico uma vez por semana, ou 2 ou 3 vezes, mas ele tem que estar diariamente inserido na nossa vida. Nós precisamos estar com a palavra de Deus, né? Como diz lá se não me fala a memória, o livro de Josué, que diz, medita nessa lei de dia e de noite. Deus fala para Josué, né? Então nós temos que meditar nessa lei, na lei de Deus, de dia e de noite, e isso vai automaticamente, né, naturalmente, vai se transbordar para a nossa vida de oração com Deus, tá? Um ponto interessante que Paulo, além de orar, né, incessantemente, né, por cristãos que ele nunca viu pessoalmente, né, ele agradecia. Você pode analisar as orações de Paulo no Novo Testamento. Paulo sempre agradecia, sempre tem oração de graça, e muitas vezes ele agradece por algo que ele pede, né? Então ele agradece pela ação do Espírito Santo naquela igreja e ele pede. Ele agradece, graças a Deus que vocês têm demonstrado crescimento no Espírito e além de, né, demonstrar essa graça, ele pede que essa graça se aprofunde cada vez mais. Então é isso que se evidencia. Será que temos feito isso na nossa vida? Será que temos feito isso na nossa vida? Será que nós temos sido gratos por aquilo que já temos? Porque o que Paulo viu? O Espírito Santo estava atuando na igreja de Colossos, né? Ele estava ali, atuando, atuante, forte, a igreja estava crescendo, mas havia necessidade de mais crescimento. Então, ele agradecia por aquilo que já ocorria e pedia para que se aprofundasse aquela experiência com Deus. Então, isso deve ser exemplo para nós também. Primeiro, 2 lições aqui que a gente pode tirar, né? No primeiro momento, Paulo orava por temas que estavam em andamento, vamos dizer assim, né? O desenvolvimento espiritual de Colossos estava ocorrendo, mas isso não era motivo para que ele não agradecesse pelo que já tinha ocorrido. Então, nós podemos usar isso na nossa vida também, né? No seio da nossa família. Olha, nem todos estão convertidos, mas aqueles que já estão, vamos ser gratos. Nem todos estão convertidos, ou ninguém está convertido, mas eu sou grato a Deus pelos livramentos e pela ação do Espírito Santo no meu lar, o que Ele está fazendo no coração da minha família, né? No coração daqueles que vivem comigo. Eu não recebi aquela promoção, mas eu sou grato a Deus porque eu tenho meu sustento diário, porque Ele está ali me dando trabalho, eu tenho o meu emprego, né? Eu estou vivendo uma luta, eu estou desempregado, mas eu sou grato a Deus pela vida que tenho, porque Deus não tem deixado faltar o pão na minha mesa, por mais que eu esteja passando por algum momento de privação de algumas coisas, mas o essencial não tem faltado, então nós precisamos ser gratos. Nós vamos ver isso no final da aula. Uma característica do cristão é que a gratidão, ser grato por aquilo que Deus faz a ele, né? Além desse ponto que eu estou citando, quando nós agradecemos por aquilo que já está em andamento ou por situações que estão se desenvolvendo, eu estou testemunhando a fidelidade de Deus na minha vida. Que mesmo que de repente aquela situação que eu desejo não tenha ocorrido da forma que eu entendo que deveria ser, mas Deus tem me dado sustento e tem permitido que eu prossiga na caminhada, né? E um outro ponto também, que até
um terceiro ponto, vamos dizer assim, que eu observo nessa passagem, é que Paulo não esperava uma situação ficar desesperadora para orar por ela. Por exemplo, ele não esperou aqui que a igreja de Colosso apresentasse um problema espiritual para orar pelo desenvolvimento dela, mas ele reconhecia que ela estava caminhando, mas ele orava para que aquela igreja crescesse ainda mais, né? E aí nós entramos no pedido principal, que está lá no versículo 9, né, da passagem de Paulo para os Colossenses, pedido a Deus dele, né, para a igreja de Colossos, que é que eles fossem plenos do conhecimento da vontade de Deus, né? Esse é o pedido dessa passagem. O pedido principal, que eles fossem plenos do conhecimento da vontade de Deus com sabedoria e entendimento espiritual, né? Então, quando Paulo fala que ele deseja que a igreja de Colossos seja plena do conhecimento da vontade de Deus, e aí a gente tem que ter um pequeno, que na verdade é um grande detalhe aqui que a gente não pode deixar escapar. Quando a gente usa essa expressão no dia a dia, nós geralmente fazemos como? Olha, eu quero saber a vontade de Deus para a minha vida, eu quero saber a vontade de Deus para o meu casamento, a vontade de Deus em relação à pessoa que eu vou casar, a vontade de Deus em relação ao emprego que eu vou escolher. Enfim, nós trabalhamos a vontade de Deus, até inconscientemente, muitas vezes de uma forma egocêntrica. Ela gira em torno dos nossos próprios desejos. E existe uma diferença sutil, mas que é muito importante aqui, é que quando Paulo fala dessa vontade de Deus, não é a vontade de Deus de acordo com aquilo que eu entendo que ela é, mas é que eu, um indivíduo, vou me adequar à vontade de Deus que está acima de mim. A gente vê isso, inclusive, em outras passagens, nós colocamos até aqui na aula, Salmo 143:10, Romanos 12:2, eu vou me adequar à vontade de Deus, porque a palavra de Deus revela a vontade e nos cabe nos sujeitarmos, né? E essa vontade de Deus na nossa vida, conforme nós a recebemos através da ação do Espírito Santo, e a gente tem cada vez mais uma comunhão com o alto, né? Como é que ela aparece, como é que ela se mostra? Ela se mostra através da sabedoria e do entendimento espiritual na vida do cristão, né? Então, o Espírito Santo tem a liberdade de ação ali na vida do crente, né? Ele começa a ter liberdade naquela vida, a confrontar o que tem que ser confrontado, limpar o que tem que ser limpo. A pessoa avança no seu processo de santificação e cada vez mais ela tem sabedoria e entendimento espiritual, que, não vamos confundir aqui, não está relacionado com títulos acadêmicos ou sabedoria sobre doutrinas, uma sabedoria voltada no estilo acadêmico, no estilo de informações. É óbvio que esse conhecimento e essa sabedoria são importantes e são úteis, inclusive, na obra de Deus. Mas a essência, né, da sabedoria que está sendo tratada aqui, do entendimento, é uma essência espiritual, uma sabedoria que vem do alto, né? Não nos esqueçamos que Pedro respondeu ao Sinédrio sendo quase um analfabeto, né? Ele respondeu a homens letrados, profundos conhecedores da lei de Deus, porém que não tinham o Espírito Santo. Se você tem a ação do Espírito Santo na sua vida, Deus lhe dá entendimento, lhe dá capacitação, mesmo que você, humanamente falando, você não tenha. Ele faz isso. Isso é um milagre que ele faz, né, na vida daqueles que se dedicam, que se derramam aos pés dele, tá? Paulo também no versículo 10, né, em desenvolvimento esse pedido que ele faz no 9, para que os colossenses fossem cheios, plenos, né, do conhecimento da vontade de Deus, ele expressa a razão, o motivo da oração dele. Porque ele queria que esta comunidade de fé lá em Colossos, ela vivesse uma vida digna do seu Senhor. Como nós temos que viver hoje, né? Nós também temos que viver uma vida digna do nosso Deus. E aí, para você entender um pouquinho o contexto disso, na cultura do primeiro século ali, né, não só em Colossos, mas em todo o mundo romano ali, havia uma cultura muito grande da desonra. Isso nós temos ainda hoje, principalmente nas culturas orientais, né, ali no Japão, na China, na Coreia. Nessas sociedades orientais a gente tem essa cultura muito forte. No Ocidente, infelizmente, ou felizmente, porque nem sempre é uma vantagem isso, eu não vou entrar nesse mérito aqui, porque foge ao escopo da aula, mas isso não existe muito no Ocidente, tá? Mas no Oriente isso é muito forte. O que eu estou chamando de cultura da desonra? É o seguinte: a pessoa não quer trazer vergonha para a sua família ou para o grupo ao qual ela pertence. Então isso é muito forte, né? E era um sentimento forte na antiguidade ali do mundo romano. Então, quando ele falava que ele desejava que os colossenses vivessem uma vida digna do seu Senhor, os colossenses entenderam exatamente o que ele quis dizer. Não tragam vergonha a Cristo. Entreguem-se a Ele, sirvam o seu Senhor com integridade, né? E ele não está preocupado com essa desonra
em relação, olha, não tragam vergonha em relação à sociedade, vida uma vida digna, mas em relação à sociedade de Colossos, ou ao próprio grupo humano ali da igreja. As pessoas tinham que ser dignas de Cristo. E olha o padrão alto que é estabelecido aqui. Né? Você ser digna de Deus, digna do Deus verdadeiro, né? Do Deus perfeito. Então, somente o Espírito Santo pode capacitar o crente, o cristão, né, a ser digno de Cristo. Só ele, ninguém mais. Então, é isso que Paulo, é o desejo, é a razão da oração dele, que eles possam viver uma vida digna do seu Senhor. E vivendo uma vida digna, alcançando esse padrão, ele vai estar sendo agradável a Deus. E aí, a gente utiliza aqui a divisão, né, que o J. Carson fez, que ele separa 4 características que, assim, que se o cristão ele manifesta essas características, ele vive uma vida agradável a Deus. Nós concordamos, né, que vai ali do 10 ao 14, a gente vai discutir aqui rapidamente com vocês, tá? Primeira característica que a gente separa aqui é: cristãos produzem frutos em toda boa obra. Existe um entendimento, né, por parte de alguns, qual nós não concordamos, as pessoas são salvos pelas obras. Não, nós somos salvos pela graça. Graça é um favor imerecido. Nós merecíamos o inferno, nós merecíamos estar naquela cruz, mas Cristo tomou o nosso lugar sendo inocente. Ele morreu por nós, pagou o preço que nós deveríamos pagar e nos salvou. Ele é Salvador, por isso que nós chamamos ele de Salvador, ele nos salvou. Então nós somos salvos pela graça e não por obras. Mas essa graça salvífica que opera na vida do crente, ele não opera ali de maneira vã, de maneira superficial ou de uma maneira barata, né? Mas ele produz fruto de boa obra, que são testemunhados pela igreja e pela sociedade. E esse é um dos aspectos de uma vida agradável ao Senhor. Então, quem foi realmente, né, tocado por Cristo, quem genuinamente tem uma conversão verdadeira a Deus, ele é salvo pela graça, mas ele manifesta as boas obras, porque a graça de Deus opera na vida dele para que ele possa abundar em boas obras. Então, essa é uma característica de uma vida agradável a Deus. É uma pessoa que vive produzindo bons frutos, né? Fruto de boa obra, né? Ela produz frutos bons. Nós vemos pelas atitudes, vemos por aquilo que a pessoa faz, né, na sua vida. O cristão verdadeiro, ele também, o que acontece? Ele cresce no conhecimento de Deus. Né? E Paulo até orou antes, né, para que a igreja em Colossos fosse plena no conhecimento de Deus, né? E essa é uma característica de uma vida digna, né? Eu cresço no conhecimento de Deus. O cristão maduro, o cristão que cresce, saudável, melhor dizendo, ele olha para trás e ele, há 10 anos atrás eu falhava nisso, errava naquilo outro, eu, vacilava nisso aqui. Hoje eu já estou no outro ponto, né? Eu já amadureci. E daqui a 10 anos para frente, ele vai, se Deus nos conceder esse tempo, ele continua, né, nesse processo de amadurecimento, crescendo no conhecimento, conhecendo cada vez mais de Deus. Se ele tem uma rotina diária de leitura da palavra, de oração, disciplina espiritual, jejum, caridade, enfim, né? Se ele pratica, né, vive a vida cristã efetiva, ele vai crescendo no conhecimento de Deus através da leitura da Bíblia, orando, o Espírito Santo ministrando nele. E isso é agradável a Deus. Isso é uma outra característica de uma vida agradável ao Senhor. Agora é importante dizer o seguinte, gente, o conhecimento de Deus, ele implica em obediência. Lembremos sempre que os fariseus eram profundos conhecedores da letra, porém não obedeciam a Cristo. Né? Pelo contrário, eles refutavam a Cristo, eles não conseguiram reconhecer o Filho de Deus, Salvador, o Cordeiro, eles não conseguiram reconhecer ele como Messias. Porque eles estavam tão absorvidos na sua sabedoria carnal, acerca da letra da lei, que aquilo o cegou para o próprio Deus encarnado ali na frente deles. Então, nossa oração tem que ser sempre para que Deus nos livre disso, que nós possamos ter um conhecimento vindo do alto e que possamos sempre ter uma comunhão com Ele. Tá? Uma outra característica que a gente destaca aqui é que os cristãos são fortalecidos para demonstrar grande perseverança e paciência. E aí tem um ponto importante que a gente nunca é demais destacar, que nós humanamente nós tendemos a reconhecer, olha, poxa, fulano é muito abençoado, fulano é muito abençoada por Deus,
por dons que a pessoa tem, por milagres, às vezes que a pessoa orou, aconteceu, né? Por condição material, por condição acadêmica, sabedoria humana, forma de se expressar. Olha, fulano fala muito bem. Isso são dons que o Espírito Santo concede dentro da igreja, que operam a favor da obra de Deus, porém, a força que o cristão deve ter para levar uma vida agradável a Deus vem de uma perseverança, de uma paciência demonstrada contra a opressão e as perseguições desse mundo. O cristão não corre uma corrida de 100 metros, ele corre uma maratona e ele tem que dosar, ele buscar do alto a sua condição para que ele chegue ao final dessa corrida. Na verdade, quem nos dá essa condição para chegar é o Espírito Santo, né? Isso vem de Deus, é pela graça. Mas ele precisa buscar de Deus isso, né? Ele busca de Deus, porque humanamente falando ele não tem condição, né? Essa perseverança não é algo humano, ela é operada pelo Espírito Santo na vida do crente. Então a gente precisa buscar isso, tá? Então essa é uma outra característica de uma vida agradável a Deus. A pessoa é perseverante, ela é paciente, ela não se abala. Ou melhor, ela pode até se abalar às vezes, isso é até humano, mas ela persevera. Ela não larga o remo, ela continua na caminhada, né? E Deus a honrará. E finalmente, todo cristão ele agradece alegremente ao Pai, ele é grato. A gente falou lá no início da aula, né? Todo cristão ele é grato. E Paulo trata isso aqui no 12 ao 14. As ações de graça, nós fazemos ações de graça, isso é bom, isso agrada o coração de Deus, né? Quando a gente reconhece que a gente não é nada sem Ele, conforme está expresso lá em João 15,5, né? Sem mim nada podeis fazer, nós somos gratos por tudo aquilo que tem feito nas nossas vidas, nós estamos sendo agradáveis a Deus, né? Então, e a principal gratidão, que às vezes a gente agradece muito, muito obrigado, meu Deus, pelo meu apartamento, muito obrigado pelo imóvel, pelo meu carro, pelo meu emprego, pela minha esposa, pelo meu marido, enfim, tal, pelos meus filhos, minha família, um livramento, uma cura, uma bênção financeira, e a gente tem que ser grato mesmo. Mas a principal gratidão que devemos ter é pela nossa salvação, gente. Qual foi a principal necessidade que Deus viu quando olhou para a humanidade e enviou seu Filho? O nosso pecado. Nós precisávamos da solução do problema do nosso pecado. E ele enviou o Filho dele para morrer por nós naquela cruz. Então, essa é a principal gratidão que nós temos que ter. Nós somos salvos do inferno pelo sacrifício do Filho de Deus, sacrifício perfeito, sacrifício puro e santo ali feito naquela cruz, né? Então, essa é a principal gratidão que a gente tem que ter, porque nós somos salvos e nós recebemos essa salvação de graça, por graça, de forma imerecida. Nós não merecemos. E mesmo assim, ele nos amou a tal ponto que deu seu Filho por nós. Tá? Então, que essa oração que Paulo tratou aqui em Colossenses, ela possa servir de inspiração, de modelo para nós. E que possa servir para que nós tenhamos ali as diretrizes, as inspirações corretas para nos orarmos a Deus, para nos dirigirmos a Deus, né? Porque isso confronta com os motivos que nós temos orado, da forma como temos falado com Deus, como tem sido a nossa disciplina de oração, né? Então, uma oração desafiadora, como a gente pode entender aqui da lição, ela vem de uma pessoa que busca e que tem o pleno conhecimento da vontade de Deus, que é manifestada através de uma sabedoria e entendimento espiritual, e que manifesta isso através da sua própria vida. Então, mais uma vez, a gente cai naquela situação de que a vida de oração de um cristão nada mais é do que a própria expressão da vida que ele tem com Deus. Então, que isso possa a gente refletir, e isso não deve servir para desanimar uma pessoa que chega à conclusão que, puxa, não estou indo bem na minha vida de oração. Não. O Espírito Santo chama hoje, nesse momento que você está ouvindo esse áudio, a você dobrar seu joelho, orar a Deus e dar um passo para mudar isso. Tá bom? Vamos orar a Deus aqui, agradecer por esses minutos que passamos juntos, tá? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos, meu Deus, por esses minutos que passamos juntos de forma virtual. Eu peço que esse áudio toque no coração, na vida de cada irmão, meu Deus, que está escutando. Que o Senhor venha abençoar grandemente a vida dessas pessoas, meu Deus, que estão sendo atingidas por esse conteúdo. Que nós possamos, meu Pai, não apenas entender esse conhecimento de forma intelectual, mas que nós possamos aplicar na nossa vida e que a nossa vida possa ser transformada, meu Pai, por tudo aquilo que ouvimos. Isso é que nós te pedimos e desde já te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém.